Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje vamos falar sobre uma doença que eu tenho pego bastante no consultório e que causa muita angústia aí, que é herpes genital. Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, que isso ajuda muito na divulgação dos vídeos e o canal a crescer. Então, por favor, não custa nada. E eu também vejo que a maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas, então se inscreve aqui embaixo para me ajudar. Que quanto mais gente presente, quanto mais curtidas, mais comentários, enfim, esses vídeos chegam em mais pessoas. E é muito raro ver conteúdo realmente de educação, assim, com informações corretas aqui, então me ajudem aí nessa jornada. E também me sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok, que eu tô sempre postando coisas exclusivas lá, respondendo mensagens, abrindo caixinha, então é um jeito mais fácil da gente conversar. Herpes genital. Então, com certeza todo mundo que tá aqui já viu alguém ou já teve lesões de herpes na boca, certo? Então, se você é uma pessoa que já teve herpes na boca qualquer vez na vida, esse vídeo vai ser um pouco mais fácil pra você, porque o desenvolvimento das lesões na boca e no genital é igual, porque é meio que a mesma doença, só que em locais diferentes, né? O herpes, ele é um vírus que ele é disseminado através do contato direto da pessoa que tem com a pessoa que não tem. Falando de transmissão, né? O principal momento de transmissão, o jeito mais fácil de você pegar herpes é quando a lesão está ativa, ou seja, a pessoa está com uma lesão na boca e você encosta na boca dela. Ou a pessoa está com uma lesão no genital e encosta genital. Porque aquelas bolhas do herpes, aquelas úlceras depois que vira úlcera e que fica com um liquidinho, esse líquido ele é muito rico em vírus. Então esse é o jeito principal de pegar, né? No caso do herpes genital, que é o que a gente vai falar aqui, através de relação sexual, e essa relação sexual, contato direto entre lesões. E daí vamos falar então de camisinha, né? Se a camisinha ela diminui, né, ou ela previne contra a herpes genital, depende muito. Assim como o HPV, que é um vírus que pode dar lesão nos genitais externos, né, na vulva, no escroto, na virilha, a camisinha ela tem menos efeito, digamos assim, porque a camisinha vai estar no pênis. Então, se você for ter uma relação com alguém que tá com uma lesão de herpes na ponta do pênis, primeiro que a pessoa não vai conseguir transar, porque dói, né? Mas, essa lesão tá coberta pela camisinha, nesse caso, iria diminuir a chance. Mas como muitas das lesões são externas, né, principalmente nas mulheres, não tem como, porque mesmo com a camisinha vai encostar o períneo, vai encostar essa parte de fora e daí você pode pegar. Questão complicada, você pode pegar herpes genital de uma pessoa que tem herpes genital, mas que está sem lesões naquele momento? Infelizmente, sim. A chance dessa transmissão é menor, mas assim como no HPV, também é possível que eventualmente ela tenha um aumento do vírus ali mesmo sem sintomas e que possa passar para outras pessoas. Então, na vida real, o que isso quer dizer? Que se você o seu parceiro tem herpes e você já transou com ele várias vezes sem lesão, existe uma chance muito grande que você tenha pego o vírus já. Só que o vírus da herpes, ele é um vírus que quem tem herpes de boca sabe, né? Pode ser que você tenha uma vez a lesão, né, as bolhas, e daí nunca mais você tenha, mas o vírus continua dormindo dentro de você. Pode ser que você tenha o vírus, mas nunca desenvolva lesão. E pode ser que você tenha aquela herpes recorrente, que de tempos em tempos você tem um novo evento, né? Um novo surgimento de lesões. Não tem como saber, cada pessoa é de um jeito, isso tem a ver com a imunidade, tem a ver com o tipo de vírus, mas pode acontecer, né? Cada pessoa se comporta de um jeito. Existem dois tipos principais de vírus herpes, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ele é mais comumente, né, causador das lesões de boca. E o tipo 2 é mais comumente causador das lesões genitais. Mas pode causar, os dois podem causar as duas lesões. Mas o mais comum é que quem tem de boca vai ficar tendo só de boca. Tanto que muitas pessoas que têm de boca não têm de genital e vice-versa. Porque naquela pessoa ela tá com o tipo que tá dando só em um lugar, né? Então assim, como a herpes de boca é muito mais comum que a genital, né? Você pode falar, mas meu namorado tem herpes de boca, isso quer dizer que eu corro risco de ter genital? Muito pequeno esse risco, né? Mas ele existe. Então tem essa questão aí dos dois tipos diferentes de vírus.
E como que é o sintoma, né? O que eu tenho pego muito aqui é herpes em adolescente. Porque assim, como que você pega, né? Você teve lá uma relação com ou sem preservativo, porque eu já falei da transmissão pode acontecer mesmo com preservativo, e você pegou esse vírus, ele entra no seu sistema e ele pode ficar dormente. Quanto tempo? Um monte de tempo. Pode ser que ele fique dormente 3 semanas e pode ser que ele fique dormente 10 anos, entendeu? Então a primeira coisa é que não dá pra você saber de quem você pegou, porque pode não ter sido o seu último parceiro, pode ter sido alguns anos atrás, entendeu? E tava dormindo e só agora que causou lesão. E daí, a primeira vez que você tem uma lesão, a gente chama isso de primo-infecção e ela costuma ser bem rica de sintomas, costuma ser bem dolorosa, com bastante lesão, né? Costuma ser mais grave, entre aspas, assim, do que se você for desenvolver a herpes recorrente, que é mais raro, que seria você ficar tendo lesões a cada X tempo, elas costumam ser mais brandas do que essa primeira vez, que chama primo-infecção. E o que você sente no genital, então? Existe uma história natural da herpes, assim, né? Que é o que vai acontecer com ela. Existem medicações que devem ser prescritas pelo seu médico, tanto medicações para passar, quanto comprimidos nessa primo-infecção, mas eles meio que podem ajudar com a dor ou com o tempo, mas essa história natural do que vai acontecer com a lesão vai acontecer de todo jeito. Então, como que as pacientes geralmente referem que começaram a sentir essa lesão? Elas referem que de repente, em algum lugar, né, tipo, digamos que a lesão vai aparecer aqui, que ela começou a sentir ou uma coceira ou uma pinicação, assim, tipo uma alteração da sensibilidade. Vale dizer que o herpes, ele é um vírus que ataca os nervos, tá? Então existe essa questão de ser, por isso que dói tanto, né? Então a pessoa falou assim, durante uns dias eu comecei a sentir uma coceira ou uma sensibilidade num lugar. Depois de um tempo começaram a aparecer bolhas, que eu vou deixar a imagem aqui também, né? Umas bolinhas. Geralmente essas bolhas não é uma só, elas são agrupadas e bem pequenas. E é comum acontecer uma coisa que a gente chama lesão em espelho, que seria aparecer desse lado e igualzinho aqui desse lado, tipo dos dois lados, ou dos dois lados aqui embaixo, entendeu? Então pode ser um aglomerado de bolinhas ou alguns aglomerados de bolinhas. Essas bolhas, elas já doem bastante e eventualmente depois de um tempo elas estouram, soltando esse liquidinho que é muito rico em herpes vírus. Então esse é o pico máximo da transmissão, quando as bolhas estouram. E essas bolhas que estouraram viram úlceras, né? Viram tipo machucadinhos abertos. E esses machucadinhos abertos doem muito ao toque, assim. Então tipo, arde muito, arde quando faz xixi, dói ao toque, é ruim de usar roupa, enfim. E daí depois de alguns dias essas úlceras cicatrizam e somem e geralmente não deixam cicatrizes e nem nada. Então esse é a história natural da herpes, assim, né? Cuidados importantes que você precisa ter, além de fazer o tratamento que o seu médico te indicar. Higiene, porque como dói muito, às vezes as pessoas tipo, têm aflição de limpar, de lavar, mas precisa lavar direitinho as lesões, porque se você deixa meio que sem lavar, como é uma pele que tá aberta, né, uma lesão meio que em carne viva ali dentro da úlcerazinha, corre o risco de entrar bactéria e daí você desenvolver uma infecção secundária que só vai piorar o quadro. Então precisa limpar bastante, precisa tomar bastante cuidado com todas as coisas que você entra em contato com a lesão e com as pessoas que moram na mesma casa que você. Então tipo, não usar a mesma toalha, não usar a mesma roupa de cama, né? Trocar a roupa de cama depois que você se sarar dessas lesões, essas coisas, para evitar de você passar para as pessoas e, obviamente, não ter relação sexual. Como essa lesão dói muito, é difícil as pessoas quererem ter relação sexual com a lesão, né? Mas acho que é importante dizer também que é o momento principal de transmissão, então não tenha relações se você tem qualquer tipo de lesão de herpes no genital, em qualquer fase dessas que eu falei, né? Daí você vai se é a primeira vez que você tá tendo isso, o ideal é que você faça sim o tratamento com a medicação que o seu médico te prescreveu. Quando acabar essa medicação, as lesões, né, esse quadro todo no geral dura em torno de 7 dias. Pode ser mais, pode ser menos, mas no geral é isso. E daí vai sumir e ok, sumiu. Como saber se eu vou ter de novo? Não tem como saber. Então assim, parta do princípio que você não vai ter, porque senão você vai ficar super noiado e com medo de ter de novo, né? Então vai vivendo a sua vida. Porém, assim como a herpes da boca, se você conversar com alguém que tem herpes na boca, a pessoa ela sabe que ela vai ter, mesmo antes de aparecer a lesão, por causa dessa coceirinha, dessa coisinha que
essa alteração da sensibilidade que ela sente antes de aparecer a lesão. Daí, se você já teve alguma vez na vida, você esteja atento, porque se você começar a sentir alguma alteração, daí talvez já é interessante falar com o seu médico e tal, porque quanto antes você trata, né, a lesão que está aparecendo, maior é a chance de você conseguir meio que bloquear e não ficar tão ruim, entendeu? E não doer tanto, e não demorar tanto tempo pra passar. Então, geralmente costuma ser igual, assim, uma forma, tipo, essa sensação de, tipo, uma alteração da sensibilidade, uma coceirinha, que depois começa a surgir bolha e depois essas bolhas estouram. Então, se você consegue prever pelas primeiras sensações, né, você já institui um tratamento aí, aumentando a chance de que essa crise não seja tão ruim. É óbvio que ninguém quer saber que tem uma doença sexualmente transmissível, que tem uma doença que dói, que pode recorrer, né? Não existe tratamento no sentido de você tomar um remédio que mate o vírus para você nunca mais ter. Então é essa coisa que nem a da boca, que você pode ser que quando cai a sua imunidade, ou enfim, quando desbalança alguma coisa isso volte, ou não. Então, apesar de, obviamente, não ser uma coisa que as pessoas ficam felizes quando elas descobrem que elas têm, também não é nada demais. É uma doença muito comum, né? Muita gente tem, tipo, não é um bicho de 7 cabeças, assim, porque infelizmente existe muito julgamento, assim, até medo de pessoas que estão com lesões nos genitais e que têm vergonha de procurar o serviço médico, procurar o seu médico. Não façam isso. Isso pode piorar o quadro pra você, de você ter mais lesões, ter mais dor. Isso piora o quadro populacionalmente, porque pessoas que não procuram o serviço de saúde transmitem mais essa doença, seja ela qual for, né? Então, se você notar qualquer coisa de diferente no seu genital, qualquer bolha, ferida, linfonodos aumentados, que é tipo, sabe, gânglio, assim, aumentado na virilha, qualquer dessas coisas estranhas, ou mesmo corrimento, sempre procure um médico, procure um serviço de saúde, para você descobrir o que está acontecendo com você. E se você, por acaso, sofreu preconceito dentro do consultório, que infelizmente também é uma coisa que pode acontecer, mude de consultório, mude de médico, procure alguém que, enfim, faça o seu trabalho da forma correta, que é educar e tratar sem julgamentos. Espero ter ajudado, e se vocês tiverem dúvidas ou quiserem saber mais sobre esse assunto, podem deixar aqui embaixo, e até o próximo vídeo.